Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à Eletroeletrônica CREA e OBDC. Aqui nós consertamos aparelhos eletrônicos, aparelhos domésticos e também aparelhos de informática. E aqui pessoal, como vocês estão vendo hoje, nós temos um ferro de solda. Pessoal, eu resolvi fazer um vídeo sobre ferro de solda porque muita gente está tendo dúvida de como comprar um ferro de solda. Você sabe como que você escolhe um ferro de solda para comprar? Muito bem, se você sabe como escolher um ferro de solda na hora que você vai comprar um ferro de solda, parabéns, significa que você já tenha bastante conhecimento de ferro de solda, ou então você já é um técnico especializado em eletrônica, um profissional. Mas esse vídeo aqui, pessoal, é mais para aquelas pessoas que estão querendo começar em eletrônica, estão querendo adquirir aí uma nova profissão, estão querendo começar no ramo de eletrônica, no ramo de consertos. E eu andei vendo que muitas pessoas têm dúvida de como comprar o seu primeiro ferro de solda. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui, pessoal, para poder informar a vocês que estão querendo começar nessa nova profissão aí, de como escolher o seu ferro de solda, certo? Em primeiro lugar, pessoal, a gente tem que saber o seguinte: para qual é o tipo de trabalho que você vai precisar de um ferro de solda? Qual o tipo de trabalho que você vai querer fazer? O tipo de trabalho que você vai usar o seu ferro de solda? Entendeu? Porque existem trabalhos pequenos, trabalhos médios, de consertos ou de montagens de eletrônica, entendeu? Que você pode fazer, que você pode usar um tipo de ferro de solda. E também existe aqueles trabalhos mais profissionais com solda de componentes e com soldas mais pesadas, que requer um outro tipo de ferro de solda, entendeu? Então, para a pessoa não comprar um ferro de solda de forma errada, entendeu? E ficar lá o ferro de solda sem utilidade, então a gente vai aqui estudar aqui os tipos de ferro de solda que existe aí, pelo menos os principais ferros de solda que existe no mercado. Porque veja bem, se você vai comprar um ferro de solda para fazer soldagem em componentes pequenos, entendeu? Componentes pequenos, então você vai, tipo assim, comprar um ferro de solda tipo esse que você está vendo aqui, entendeu? Agora, se você vai fazer uma solda, por exemplo, em aparelhos assim que contém SMD ou contém assim componentes mais específicos, entendeu? Mais sensíveis, vamos botar assim, você já vai utilizar um outro tipo de ferro de solda. Só que aqui há uma diferença grande entre um ferro de solda para componentes comuns, no caso é um ferro de solda comum, que é esse que vocês estão vendo aqui, e um ferro de solda que você vai utilizar para remover componentes mais específicos, mais sensíveis. A diferença é bem grande em relação a preços, entendeu? Então não adianta você, por exemplo, comprar um ferro de solda comum para tirar um componente mais específico e acabar que não servir para tirar aquele componente específico e você até queimar o componente. Como também não adianta você também comprar, por exemplo, uma estação de solda que serve para tirar SMD, que são bem caras, entendeu? Para usar assim uma vez ou outra para poder tirar um componente. Então, pessoal, é por isso que nós vamos aqui estudar alguns ferros de solda para a gente ver a utilidade real de cada um deles, para vocês comprar o ferro de solda de acordo com o que vocês vão usar, entendeu? Não é também para poder comprar um ferro de solda tipo assim, então eu vou soldar componentes pequenos, então vou comprar qualquer ferro de solda. O correto é você comprar um ferro de solda que vai ser útil para você no que você vai fazer e achar um ferro de solda que seja meio termo, não um ferro de solda ruim, entendeu? Então nós vamos aqui classificar os ferros de solda de acordo com a sua utilidade real, certo? Então nós vamos ver aqui, pessoal, quais os tipos de ferro de solda. Existem vários tipos de ferro de solda no mercado, desde aqueles mais sofisticados que tem controle de temperatura, ele controla a temperatura do ferro, deixando o ferro numa determinada
uma temperatura para você usar num determinado componente, como também tem daqueles ferros mais simples, que alguns chegam a ser tão simples que a baixa qualidade do ferro é muito ruim, entendeu? Então, o correto, como eu falei, é procurar um ferro que seja meio termo, um ferro que você vai utilizar para aquilo que você quer utilizar e que não seja, que você não gaste tanto dinheiro com um ferro que seja desnecessário para você usar, tá? Então nós vamos, a partir de agora, nós vamos conhecer cada um dos tipos de ferro que eu acho que são relevantes para as pessoas, para aqueles que querem trabalhar com eletrônica ou fazer outras aplicações, tá? Então, pessoal, eu vou dizer aqui para vocês mais ou menos os tipos de ferros que existe, mais ou menos os tipos de ferros mais importantes que existe, mais ou menos assim o valor, certo? Eu sei que quando você estiver vendo esse vídeo, os valores vão estar meio desatualizados, mas vai estar mais ou menos dentro da faixa ali, mais ou menos do ferro de solda, mais ou menos, entendeu? Então nós vamos conhecer aqui um de cada vez, tá bom, pessoal? Então vamos começar. Bem, pessoal, primeiramente aqui eu vou, para aqueles ainda que não conhecem, tá? Esse aqui é o ferro de solda, o primeiro ferro de solda que eu vou apresentar para vocês. É o ferro de solda que nós chamamos tipo lápis. Ele tem esse nome tipo lápis porque ele realmente lembra um lápis, certo? Ele lembra um lápis, entendeu? Esse tipo de ferro aqui, pessoal, ele é o ferro mais comum que tem, entendeu? Ele é o ferro mais comum, é o ferro mais básico, ele é o ferro assim, mais barato que você pode comprar para você que está iniciando aí em eletrônica, entendeu? Por que ele é o ferro mais básico? Porque ele é o ferro que é um ferro simples, um ferro que você pode observar todas as coisas que tem nele, não são nada assim de extraordinário. Ele simplesmente é o que? O ferro, você conecta ele na tomada, ele vai converter a energia, vai transformar, melhor dizendo, a energia elétrica que vem da tomada em energia térmica, certo? E vai apregar, colocar essa energia térmica aqui na ponta do ferro, que é transformada no caso em calor, certo? Aí você vai poder soldar e dessoldar o componente que você vai utilizar no seu caso aí, entendeu, pessoal? Então, como é dividido aqui esse ferro aqui que é o mais básico, o mais comum, como ele é dividido? Ele é dividido, pessoal, num cabo, tá? No fio do cabo que você vai ligar ali, vai ligar na tomada, entendeu? É bom sempre vocês dar prioridade quando vocês forem comprar um ferro, ao olhar o fio, entendeu? Vocês podem ver que esse fio aqui, ele é um fio bem grosso, entendeu? Um fio bem robusto, um fio bem feito, entendeu? Por que eu estou falando isso? Porque, veja bem, muitas vezes você esquece esse fio aqui em cima da mesa e coloca alguma coisa em cima dele. Se ele não for um fio robusto, um fio bem assim, bem robusto, bem grosso, assim como é o caso desse daqui, você acaba cortando o fio, entendeu? E pode ocasionar aí você dar um curto, entendeu? O fio corte em cima de alguma coisa, o fio vai dar um curto com ele ligado na tomada, né? E até mesmo dar um acidente aí para você mesmo, porque se o fio tiver cortado e você não vê, quando você de repente for pegar no fio ou passar o braço em cima do fio, você pode até tomar um choque. Então, quando você for comprar um ferro de solda, a primeira coisa que você deve ver é o fio. Observe o fio. Se for um fio muito fininho, significa que não é um ferro de boa construção, um ferro muito bom. Procure dar sempre prioridade aí a um fio que seja um bom fio, como esse aqui, isolado e grosso, entendeu? Para poder manter a integridade do fio, certo? Então, nós temos o fio, aqui nós temos o cabo isolante, entendeu? Que é onde geralmente você pega, né? Para poder manusear o ferro. Esse cabo aqui, ele não esquenta, entendeu? Ele é um cabo isolado, entendeu? Que serve para você ter o apoio no ferro de solda. Nós temos aqui o corpo metálico,
entendeu? Que é aqui dentro que fica a resistência do ferro, entendeu? Que é ligado lá por dentro na tomada e tem a resistência do ferro aqui dentro. Essa resistência, por sua vez, é ligada aqui no bico do ferro, entendeu? No bico do ferro. Esse ferro aqui, esse bico aqui, pessoal, ele é um bico especial. Pelo menos nos ferros atuais de agora, esse bico aqui, ele é um bico metálico, entendeu? Ele é um bico metálico, não, ele é um bico de cobre. Só que o revestimento dele aqui, ele é banhado num metal especial, porque veja bem, mesmo ele sendo de cobre aqui por dentro, mesmo ele sendo de cobre aqui, de acordo com que você vai usando ele vai esquentando, ele vai esfriando, a tendência do cobre ele é partir, começar a ficar quebradiço. Por isso, então, eles recebem aqui, vou mostrar para vocês, ele recebe aqui na ponta dele, no bico dele, ele recebe aqui, ele recebe aqui, essa parte que está brilhando no bico, é a parte onde recebe um banho de metal, para dar maior durabilidade ao bico do ferro. Assim, o cobre que está embaixo, ele não vai se desfazer de acordo com o uso. Vai ter uma durabilidade bem maior para o ferro, quando ele tem esse tipo de bico assim, esse bico de metal que ele é banhado assim. A durabilidade é bem maior para o ferro, entendeu, pessoal? Então, pessoal, esse ferro aqui, ele é o ferro mais comum. Por que ele é o ferro mais comum? Porque ele é o ferro mais barato que tem. É o ferro que a pessoa pode usar quando está iniciando. Agora, vocês têm que tomar cuidado, pessoal, com o seguinte. Muitos desses ferros daqui, existe ferro desses daqui de vários preços. Existe ferro desses daqui, mais ou menos, que tem até em lojas, por incrível que pareça, tem até em loja de R$ 1,99. Claro que são ferros muito ruins, ou seja, são ferros que com certeza não vão te dar uma durabilidade boa. Então, se você for empregar o seu dinheiro, procure empregar num ferro de solda de meio termo, ferro de solda razoável, entendeu? Não fique comprando qualquer porcaria de ferro de solda aí não, porque muitos ferros de solda, até por dentro mesmo, aqui onde é ligado aqui a resistência cerâmica, a isolação aqui dentro é péssima. Então procure, pessoal, comprar um ferro de solda bom, entendeu? Um ferro de solda que seja de uma boa marca, entendeu? E outra coisa também, o ferro de solda aqui dentro, quando você for comprar o ferro de solda, a resistência que tem aqui dentro, ela tem que ser de cerâmica, porque se a resistência dela for de cerâmica, ela impede qualquer problema de energia estática. Os ferros de soldas que não estão de cerâmica, a resistência que não são de cerâmica aqui dentro, ela acaba deixando passar energia estática para o componente. Então, dê sempre preferência a resistências que sejam de cerâmica, para evitar problemas aí com a energia estática, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa aqui é uma resistência de um ferro de solda. Essa aqui é a resistência, tá? Que tá dentro de um ferro desse, tá vendo? Só que essa resistência aqui não é a resistência desse ferro aqui. Essa resistência aqui é de um outro ferro. Só que, como eu falei para vocês, essa resistência que está aqui, ela não é uma resistência de cerâmica. Ela é uma resistência de folha de mica, entendeu? Uma resistência diferente. O certo mesmo é ela ser uma resistência totalmente fechada, uma resistência de cerâmica. Esse tipo de resistência aqui, ela com certeza ela vai dar problema de deixar passar aí a energia estática, entendeu? Então, quando vocês forem comprar um ferro de solda, dê preferência, procure saber se o ferro de solda que você está comprando é um ferro de solda que a resistência aqui dentro é uma resistência de cerâmica, tá? Agora, pessoal, esse ferro aqui, ele é o ferro mais comum e ele tem uma potência. Quando vocês forem comprar um ferro de solda, vocês vão ter que observar duas coisas. Primeiro, a tensão dele, a rede onde você vai usar. Ou seja,
Se a sua rede é uma rede de 110, né, 110, 127 volts, você vai comprar um ferro de solda de 110, 127 volts. Se você comprar um ferro de solda, se a sua rede é 220, você vai comprar um ferro de solda de 220, certo? Mas uma coisa que também tem que ser levada em conta é a potência do ferro que você vai utilizar, entendeu? Para que é exatamente, como lembra lá a pergunta que eu fiz para vocês no começo, para que é que você vai usar o ferro de solda? Em que você vai usar o ferro de solda? Então, de acordo com a sua resposta, vai ser a potência do ferro que você vai utilizar. Geralmente, pessoal, existe vários tipos de potência de ferro de solda, certo? Os mais comuns desse tipo aqui é o ferro de solda de 20 watts, 30 watts e de 40 watts, certo? Agora, você tem que saber para que você vai usar o seu ferro de solda para você poder utilizar, comprar o ferro de solda na potência correta. Como por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês, olha. Se eu for comprar um ferro de solda, por exemplo, para poder manusear uma placa, por exemplo, como essa. Uma placa como essa. Se vocês observarem direitinho, vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Essa placa aqui, aí está. Essa placa aqui, se vocês observarem direitinho, ela tem um trilhado, umas trilhas muito pequenininha, tá vendo aqui? É uma trilha muito pequenininha. Esse trilhado aqui, ele é muito sensível a calor. Se você colocar um ferro de solda para retirar qualquer componente numa trilha dessa daqui, e de que esse ferro de solda tem uma potência muito grande, o que vai acontecer? Ele vai danificar essas trilhas. Então, eu aconselho você que vai trabalhar com uma placa dessa daqui, com as trilhas muito pequenininhas e com componentes assim muito pequenininhos, como é o caso aqui desses componentes aqui que a gente chama de componentes de SMD, tá vendo? São componentes muito pequenininhos eles. Esses componentes aqui são componentes muito sensíveis ao calor. São capacitores, resistores. Aqui, ó, pequenininho aqui, nós temos um transistor, tá vendo? Esses componentes aqui são muito sensíveis ao calor. Então, se você vai trabalhar com placas para tirar componentes desse jeito aqui, né, fazer manutenção em componentes dessa maneira aqui, com os trilhados fininhos aqui, o seu ferro de solda que você tem que comprar seria um ferro de 20 watts mais ou menos, certo, pessoal? Agora, vamos supor que você vá trabalhar com placas onde os componentes eles são um pouco maior, né? Componentes normais no caso. Aqui nós temos uma placa de televisão, certo? Como vocês podem ver aí, os componentes dela são bem grandes, são componentes bem robustos, né? Vocês podem ver aqui, ó, um transistor aqui. Esse transistor aqui é bem grande em relação àquele outro transistor que estava lá naquela outra placa. Esses resistores aqui são maiores também, tá vendo? Em relação àqueles resistores que estavam lá na placa. Os capacitores são grandes também. Enfim, são componentes, como vocês estão vendo aí, que são componentes grandes. Se você vai trabalhar com componentes desse tipo aqui, então eu aconselho você a comprar um ferro de solda de 30 watts, certo, pessoal? Agora, pessoal, se vocês vão trabalhar, por exemplo, com soldas mais robustas, como por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Por exemplo, se vocês repararem direitinho aqui, na pinagem desse transformador aqui, tá vendo? Tem algumas soldas aqui que elas são muito robustas para se tirar, entendeu? Nessas soldas aqui, nesses tipos de soldas aqui, tá vendo? Aqui também, dois terminais aqui do resistor, tá vendo? É uma solda mais robusta, mais difícil para tirar com ferro de 20, de 30. Então o correto aqui seria você usar um ferro de 40 watts. Aí você compra um ferro de 40 watts se você for trabalhar muito com soldas assim, soldas mais robustas, entendeu? Você pode ver que nessa placa aqui nós temos muitas dessas soldas mais robustas aqui, entendeu? Então esse tipo de solda, entendeu, requer um ferro mais específico, que no caso é um ferro de solda de 40 watts para você poder tirar esses componentes, certo?
Aí você vai poder fazer uma soldagem mais rápida para poder soltar esses componentes e colocar eles de volta no lugar depois. Entendeu, pessoal? Então, aí você pode perguntar assim, mas Roberto, então por que então eu não pego logo e mantenho um ferro de 40 watts para poder fazer tudo isso? Porque como eu falei para vocês, se vocês for utilizar um ferro de 40 watts nesse tipo de trilhado aqui, para soldar esse tipo de componentes aqui, muito provavelmente você vai danificar esses componentes, porque esses componentes são sensíveis demais, entendeu? Não são componentes para você usar um ferro de solda de a grosso modo. São componentes mais simples, mais sensíveis. E se você for utilizar um ferro de 40 aqui, muito provavelmente você vai tirar um componente desse daqui que estava bom e você danificou ele por excesso de calor, entendeu? Então o correto seria você usar aqui um ferro de 20, como eu falei. Pode usar um de 30? Pode, mas você tem que fazer uma soldagem muito rápida para evitar que o componente se danifique. Então, utilize o ferro de solda de acordo com o que você vai soldar. Componentes menores, componentes mais sensíveis, ferro de 20. Componentes normais, ferro de 30. Componentes mais robustos, certo? Que é o caso aqui do terminal dos transformador, um ferro de 40. Tá ok, pessoal? Então, pessoal, esse ferro de solda aí, esse tipo de ferro de solda aqui, o ferro de solda tipo lápis, ele varia aí mais ou menos, em torno mais ou menos, certo? Dependendo aí do tempo que você estiver vendo esse vídeo, mas ele varia mais ou menos em torno aí de 20 a 50 reais, mais ou menos, dependendo do modelo, tá? Como eu falei para vocês, depende muito do modelo, da marca que você vai utilizar. Para aqueles que querem aí uma dica, entendeu? Eu recomendo para você um bom ferro, que eu sei que as pessoas vão perguntar qual o ferro que eu recomendaria. Então eu vou dizer logo para vocês. O ferro que eu mais recomendo para vocês são os ferros da Icari. São ferros muito bem isolados. Inclusive esse que está aqui embaixo é o ferro da Icari. Entendeu? Por que Icari? Eu não estou fazendo propaganda da Icari, nem estou recebendo nada para isso. Mas eu gosto de passar para vocês ferramentas que eu sei que vão realmente, que são ferramentas boas, vão realmente suprir o que vocês querem. Então, como eu falei para vocês, o fio desse ferro aqui é uma beleza, é totalmente bem isolado e o fio é grosso, entendeu? O cabo aqui é um cabo muito confortável de pegar e todo o corpo desse ferro de solda, ele é muito bom, entendeu? Então, quer dizer, é uma ferramenta que, se você tiver cuidado, não ficar deixando cair no chão para não quebrar a resistência por dentro, ela vai durar muito. Sinceramente, eu aconselho vocês, indicaria, melhor dizendo para vocês, comprar um ferro de solda dessa marca aqui da Icari, que é para quem conhece sabe que é uma excelente marca, tá, pessoal? Bem, pessoal, esse daqui então foi o primeiro ferro, certo? Eu vou passar para vocês agora aqui outros ferros de solda que é usado para, e quais as funções que eles são usados. O mais comum é esse aqui. Se você é iniciante, está começando agora, eu aconselho você a pegar esse ferro de solda aqui, usando as especificações que eu passei para você, tá? Agora eu vou mostrar para vocês outros tipos de ferro de solda e para que eles são usados, tá? Só um instantinho. Deixa eu colocar esse ferro aqui de lado, certo? E pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui os outros ferros. Só que eu vou fazer isso através aqui do meu monitor, tá? Porque eu não tenho esses ferros aqui para mostrar para vocês, mas eu vou mostrar para vocês aí cada um deles aqui através do monitor, tá? Bem, pessoal, esse ferro que vocês estão vendo aí, pessoal, é um ferro tipo lápis, entendeu? Só que a diferença dele, pessoal, é que ele é um ferro a gás. É isso mesmo. Ele é um ferro tipo gás. Ele é um ferro a gás. Aqui, pessoal, como vocês estão vendo, ele é como se fosse um ferro normal,
comum, como qualquer outro, só que, como vocês estão vendo aqui, ele é um ferro sem fio, tá vendo? Ele não tem fio aqui. Ele é um ferro muito utilizado para você usar ele em locais assim onde, sei lá, não tem instalação elétrica, entendeu? E então ele tem esse benefício de não ter o fio. Então você pode transportar ele para usar ele em qualquer lugar que você queira usar. Como é que ele funciona? Bem, aqui dentro, vendo? Nessa parte aqui, nós temos uma câmara, um compartimento, entendeu? Onde se coloca o gás dentro dele. E esse gás aqui é utilizado para aquecer a ponta do ferro. Como é que funciona? Aqui dentro ocorre quando você liga ele, ocorre uma combustão interna aqui dentro, entendeu? Essa combustão interna, ela age em cima de um catalisador, que é mais ou menos essa parte aqui. Esse catalisador, ele acaba aquecendo a ponta do ferro aqui, e você vai utilizar o ferro de solda onde você quiser, entendeu? Então, para esse ferro aqui funcionar, tem que ter gás aqui dentro desse compartimento. Você liga, aqui dentro há uma combustão desse gás, ele é catalisado, certo? Um aquecedor catalítico aquece e mantém a ponteira do ferro aqui aquecida, certo, pessoal? Bem, pessoal, esse ferro aqui, pessoal, ele é um ferro útil, entendeu? É um ferro que você pode utilizar ele aí em diversos lugares, né? Vamos botar assim. Porque, vê bem, imagine que você tenha saído e aí e precise usar o ferro num acampamento, alguma coisa assim mais ou menos. E você não vai ter tomada para poder ligar um ferro desse. Um ferro normal. Então um ferro desse é muito útil numa área dessa maneira aqui. Entendeu, pessoal? Geralmente, pessoal, esse ferro aqui, pessoal, dependendo da marca, do modelo dele, pessoal, ele gera em torno aí de 100 a 150 reais. Como eu falei para vocês, vai depender muito da época que vocês estiverem aí assistindo aí esse vídeo aí, entendeu? Então, é um ferro de solda bem útil, vou falar a verdade para vocês, tá? Então, vou mostrar para vocês agora, pessoal, um terceiro ferro. Esse daqui, alguns já conhecem esse ferro aqui. Pessoal, esse ferro aqui é o ferro de solda tipo pistola. Ele também trabalha da mesma forma que o primeiro ferro. Ele trabalha convertendo energia elétrica da tomada, certo? E energia térmica, que é a temperatura que vai ser empregada aqui no bico do ferro, certo? A diferença desse ferro de solda aqui, o tipo pistola, para o ferro de solda normal, é que no ferro de solda normal nós temos uma resistência dentro do ferro de solda normal, e aqui nesse ferro de solda aqui, o tipo pistola, nós temos aqui dentro, nessa parte de dentro aqui, nós temos um transformador que trabalha da seguinte forma: ele pega a alta tensão que vem da tomada, alimenta esse transformador, o transformador abaixa essa tensão e emprega essa baixa tensão aqui no bico do ferro. A diferença gritante, vamos botar assim, desse ferro para o outro ferro normal, é que aqui esse transformador ele trabalha sobre uma alta corrente, uma corrente bem alta mesmo. E é exatamente por isso, pessoal, que esse ferro de solda aqui, ele não pode ficar ligado diretamente. Se vocês observarem aqui, se der para vocês observar, vocês vão observar que aqui nós temos um gatilho. Ou seja, você vai ligar esse ferro aqui na tomada, certo? Mas ele não vai ficar ligado assim que você botar ele na tomada. Diferente do ferro que é esse tipo de ferro comum. Assim que você bota ele na tomada, ele já é ligado. Esse outro ferro aqui, o ferro tipo pistola, ele, quando você bota ele na tomada, ele não é ligado. Ele só é ligado quando você aperta esse botão aqui. Esse botão aqui, pessoal, é que faz ele ligar, faz ele funcionar.
e ele não pode ser ligado diretamente, ficar ligado diretamente, por causa justamente devido a essa alta temperatura alta temperatura não, alta corrente que o transformador gera quando ele é acionado. Muitas pessoas, conheço alguns técnicos, colegas meus, que têm preguiça de ficar, por incrível que pareça, ficar apertando esse botãozinho aqui desse ferro aqui, e deixa esse aqui, abre o ferro e vai lá dentro e conecta o interruptor do ferro direto. Aí o que acontece? O ferro de solda fica ligado direto, e por esse transformador trabalhar com alta corrente, o que acontece? Ele acaba danificando rapidamente, entendeu? Então o correto é trabalhar com o gatilho do ferro. Então esse ferro aqui, por ele tem justamente esse gatilho para poder evitar que se danifique aqui o transformador da parte de dentro desse ferro, certo? Agora, esse ferro aqui, pessoal, ele é muito bom por um motivo, que o ferro normal, quando você bota ele na tomada, ele demora alguns minutos para poder aquecer, ficar na sua potência máxima. Esse ferro aqui não, esse ferro, assim que você aperta o gatilho aqui, imediatamente aqui a temperatura da ponteira ela já chega no máximo. Justamente por quê? Por causa da alta corrente que é gerada aqui dentro pelo transformador, entendeu? Agora, você poderia falar assim, Alberto, então esse ferro aqui seria o ferro melhor que tem, então, porque assim que eu aperto ele aqui, ele vai esquentar o bico, né? Já vai estar aquecendo rapidamente para eu poder fazer o trabalho. Realmente. Agora, o problema desse ferro de solda aqui, pessoal, é o seguinte, é que devido a essa alta corrente que ele tem aqui dentro, ele também é um ferro de solda de alta temperatura, entendeu? Ou seja, ele tem uma potência muito alta aqui. Como eu disse para vocês, se vocês forem trabalhar com componentes SMD, ou for trabalhar com componentes pequenos, ou com placas onde as trilhas sejam pequenas, esse tipo de ferro de solda aqui, ele é um ferro de solda que vai esquentar muito, com certeza você vai danificar componentes ou trilhas. Então ele não é um ferro de solda muito indicado para você que quer trabalhar com componentes mais específicos, componentes mais sensíveis, entendeu? Então eu aconselho vocês a trabalhar com ferro o ferro normal, para evitar problema, entendeu? Esse ferro aqui, aí você pode utilizar ele para trabalhar, você pode utilizar ele para trabalhar com componentes normais, como da placa da TV que eu mostrei para vocês. Mas mesmo assim, a potência dele ainda é alta. Para você trabalhar com ferro desse, você tem que fazer uma soldagem rápida, porque se você aquecer demais o componente, mesmo que seja um componente grande, muito provavelmente você vai danificar o componente também, entendeu, pessoal? Então, dê preferência para esse ferro aqui só se você for trabalhar com componentes assim grandes, componentes que não sejam pequenos, tipo SMD, tipo se você quiser também soldar um conector de fio, um fio mais grosso, entendeu? Uma solda mais grossa como aquela que eu mostrei da placa do transformador, entendeu? Aí sim, aí você pode então trabalhar com ferro de solda desse, mas sempre utilizando aí a parte do gatilho, tá, pessoal? Para evitar problema, certo? Mas também tenho que falar para vocês o seguinte, que esse ferro aqui, pessoal, justamente por ele ter esse transformador tão potente aí, ele acaba gerando campo elétrico. Então tome cuidado aonde você vai utilizar esse ferro de solda aqui, porque em alguns aparelhos esse campo elétrico acaba interferindo em alguns componentes e até mesmo danificando algum componente, tá, pessoal? Então tome cuidado quando você for utilizar esse ferro de solda aqui. Procure fazer uma solda rápida, mas de boa qualidade, certo? Bem, de acordo com a marca, com o modelo desse tipo de ferro de solda aqui, ele pode aí variar mais ou menos de 50 a 120, 130 reais mais ou menos, tá? Não é um ferro de solda tão caro, mas, como eu falei para você, depende muito da marca, entendeu? E do tempo que você está vendo esse vídeo, é óbvio, né? Então, pessoal, tomem cuidado se vocês forem preferir realmente utilizar esse ferro de solda aí, entendeu? Porque ele é um ferro de solda que a gente pode dizer que é um ferro de solda muito potente. Então tome cuidado, certo? Bem, pessoal, sendo assim, nós vamos passar
o próximo ferro de solda, que no caso aí, pessoal, nós chamamos de estação de solda. Bem, pessoal, a estação de solda, como vocês estão vendo aí que a estação de solda é praticamente o ferro tipo lápis, como vocês estão vendo aqui, tá vendo? O ferro tipo lápis, que é esse ferro aqui, certo? Vocês podem ver, é o mesmo ferro, entendeu? Praticamente o mesmo ferro, é claro, mas é um ferro tipo lápis. A única diferença aqui, pessoal, é o seguinte, é que o ferro de solda aqui, ele é ligado aqui, ó, nesse componente aqui. Isso aqui, pessoal, é uma central de controle de temperatura. Aqui, não sei se dá para vocês verem, mas aqui na frente nós temos um potenciômetro, né? Que nós vamos usar aí para variar a temperatura desse ferro de solda aqui. Aqui é o descanso do ferro de solda, a gente vai colocar o ferro de solda quando não estiver usando. E aqui é uma esponjinha para você limpar, passar o bico do ferro de solda para poder limpar quando ele estiver sujo, entendeu? O bom, pessoal, dessa estação de solda, estação de solda aqui, é que você pode regular a temperatura aqui do ferro de solda. Enquanto o ferro tipo lápis sozinho, esse daqui, ele tem a temperatura dele fixa, né? Lembra que eu falei para vocês que vocês podem escolher uma temperatura de 20, de 30 ou de 40, dependendo do que você for fazer. 20 watts para se você for soldar trilhas pequenas e componentes SMD, 30 watts se vocês forem soldar componentes comuns, 40 watts se vocês forem soldar fios, terminais ou soldas mais robustas. Então, nessa estação de solda aqui, você com um único ferro de solda, você pode regular a temperatura do ferro de solda. Aqui nesse potenciômetro aqui, de acordo com o que você botar aqui, cada posição aqui vai te dar um tipo de temperatura aqui no ferro de solda. Então aqui você pode regular o ferro para trabalhar com 20, com 30 watts, com 40 watts e também aqui com as intermediárias. Como vocês, não sei se dá para vocês ver aqui, mas aqui ó, nós temos a posição 1, 2, 3, 4 e 5. Cada posição dessa daqui vai te dar uma potência aqui na saída do ferro, no bico do ferro. Então isso significa que você pode usar esse tipo de ferro aqui para poder soldar todas aquelas placas que eu falei para vocês, entendeu? Se você vai soldar aí uma placa pequenininha, como eu mostrei para vocês, se você vai soldar uma placa pequenininha, como eu mostrei para vocês, né, aquela do trilhado pequenininho e dos componentes pequenos, você vai ali no ferro de solda e regula para 20 watts. Se você vai utilizar para componentes maiores, você vai lá, regula também, entendeu? Se você vai utilizar, mostrar novamente aqui para vocês, se vocês vão utilizar aí para componentes maiores, você vai lá novamente e regula para 30 watts mais ou menos. Se você vai usar aí para tirar essas soldas mais grossas, essas soldas mais grosseiras, tá vendo essas soldas assim? Então aí você vai lá, regula para 40 watts, entendeu? Ou o valor máximo, dependendo se você for aí trabalhar com fio, ou se você for trabalhar aí fazendo conexão de terminais, essas coisas assim, entendeu? Então você pode dizer o seguinte, que você tem um ferro de solda fixo, porém com a potência variável. Esse tipo de ferro aqui, esse tipo de estação de solda, né? Vamos botar assim, essa estação de solda, que é o tipo um ferro, ela é muito boa para se trabalhar, pessoal. Se você for um técnico que esteja começando agora, você é um técnico iniciante que está começando agora em eletrônica e puder, eu até aconselho você a comprar uma estação de solda, porque aí você regula a temperatura do ferro que você quer trabalhar de acordo com cada componente que você vai utilizar, entendeu? Porque vamos supor, se você vai trabalhar com componente, você vai trabalhar com eletrônica, vamos supor, você vai pegar vários aparelhos para consertar, certo? Então cada aparelho vai trazer um tipo de componente diferente. Se você vai trabalhar se você pega um aparelho para consertar, muitas vezes numa única placa você tem até
duas seções de componentes diferentes, entendeu? Duas seções de componentes diferentes, como é o caso aqui, ó, por exemplo, vou mostrar para vocês aqui uma outra placa. Olha, essa placa aqui por cima, ela tem componentes aqui, tá vendo? Que são componentes até grandes, bom para se trabalhar aqui com ferro de 30 watts, tá vendo? Mas ela também tem componentes pequenininhos, como por exemplo aqui, ó, esse CI aqui, ó, esse SMD pequenininho que está aqui. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui, tá vendo? Você não vai poder trabalhar com um ferro de solda aqui de 30 watts em cima dele, entendeu? Muito menos se for um SMD, um circuito desse daqui, um circuito integrado desse daqui. Você vai ter que trabalhar com um ferro de solda aqui de 20 watts. Vocês podem até, para retirar, que é um componente, se for, você tiver certeza que o componente está ruim, vocês podem até retirar com um ferro de 30 watts aqui mais ou menos, que você vai retirar e derreter essa solda mais rápido, certo? Mas quando você for colocar no lugar, é bom você usar um ferro de solda de 20 watts, entendeu? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que muitas vezes vocês vão pegar placas que elas têm componentes pequenos, componentes médios. Vocês vão pegar placas que vocês vão precisar tirar um seletor, entendeu? Por exemplo, nessa mesma placa aqui que eu mostrei para vocês, vamos supor que o seletor aqui dela deu problema, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, a solda do seletor aqui, tá vendo? É uma solda mais robusta. Essa pinagem aqui, tá vendo? Essa pinagem aqui, você consegue tirar essas soldas aqui com um ferro de 30 e até muitas vezes de 20 watts. Agora você experimenta tirar essas soldas maiores aqui, tá vendo essas soldas maiores aqui? Experimenta tirar ela com ferro de 20 para você ver. Experimenta tirar ela, você consegue até tirar ela com ferro de 30, mas olha, é um sacrifício. E já com ferro de 40 watts, você consegue tirar essa soldas aqui mais rápido. Então é isso que eu estou querendo passar para você. Eu estou querendo passar para você o seguinte, que você que é técnico que está iniciando agora, compensa mais você pegar uma estação de, se você puder, é claro, pegar uma estação de solda dessa, porque você pode variar ali a temperatura que você quer na saída do seu ferro de solda, para você trabalhar com diversos componentes que você vai pegar, que você vai trabalhar com ele, entendeu? Fora isso, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ter pelo menos uns 2 ferros de solda, ou 3, um de 20, um de 30 e um de 40, tá? 3 ferros de solda para poder trabalhar com eles, dependendo do que você for soldar. Já se você conseguir comprar uma estação de solda dessa, você pode, num único ferro de solda, você pode variar ali a temperatura que você quer. Sinceramente, eu aconselho você a pegar uma estação de solda, certo? Você que é técnico que está começando agora, tá, pessoal? Isso é para aqueles técnicos que estão começando agora, certo? E eu vou até, pessoal, olha, eu vou até fazer o seguinte. Para você que é técnico que está começando agora, iniciante, que não tem aí muita grana, entendeu? Não está fazendo um conserto ainda, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma montagem para vocês de um controlador de temperatura para o ferro de solda. Ele vai imitar essa estação de solda, certo? Não vai ser uma coisa linda, maravilhosa como está aqui não, entendeu? Mas eu vou montar para vocês aí um controlador de temperatura com um potenciômetro que você vai poder variar aí a temperatura do seu ferro de solda, entendeu? Eu vou fazer essa montagem e no próximo vídeo eu vou postar essa montagem aí do controlador de temperatura para o ferro de solda, certo? Você vai ver que você variando um potenciômetro, que é o mesmo que está aqui, você vai poder controlar a temperatura do ferro de solda. Aí você pode até comprar aí um ferro de solda de 40 ou de 60 watts e com a variação aí da temperatura, né, pelo potenciômetro, você vai poder utilizar o ferro de solda em várias coisas. O ferro de solda pode ser de 60 watts, vamos supor, mas você vai lá, varia para 20, você vai trabalhar com 20, varia com 30, com 40, com 50, a temperatura que você for precisar para variar, você vai conseguir através desse controlador de temperatura que eu vou fazer para vocês, tá? No próximo vídeo, vocês fiquem de olho aí, no próximo vídeo eu vou mostrar para você como fazer então o controlador de temperatura para o seu ferro de solda. Ele vai, né, a grosso modo, substituir a estação de solda. Mas isso para os técnicos que estão começando, que tá meio brabo aí de grana agora no momento.
Mas aqueles que puderem, compram uma estação de solda dessa daqui, tá bom? Pessoal, geralmente uma estação de solda dessa daqui, ela é muito útil, mas ela dá uma precisão muito boa na temperatura, entendeu? O que eu vou fazer também vai dar uma precisão muito boa também na temperatura, mas o problema dessas estações aqui é que são um pouquinho caras, entendeu? Geralmente elas variam aí mais ou menos de uns 100 a 300 reais mais ou menos, entendeu? Mas eu digo para vocês pegarem essa estação de solda, com certeza vocês não vão estar jogando dinheiro fora não. Elas realmente valem a pena, tá, pessoal? Então, pessoal, esse daí é o terceiro ferro de solda que eu queria mostrar para vocês, tá? Eu vou mostrar agora para vocês o terceiro não, esse é o quarto, melhor dizendo. Esse é o quarto. Vou mostrar para vocês agora um ferro de solda diferente, que nós chamamos de estação de retrabalho de solda, ou estação de retrabalho de SMD. Pessoal, essa estação aqui de solda, pessoal, ela é uma ferramenta maravilhosa, tá? Vamos botar dessa maneira, sem exagero. Por que eu estou falando isso? Porque ela é uma ferramenta completa, pessoal. Se vocês, vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Olha, a estação de solda é essa daqui. Ela traz, pessoal, para gente, né, um monte, ele é muito completo. Ela traz um monte de combinação de várias peças que a gente pode usar aí para fazer a soldagem e a dessoldagem dos componentes, né? Como por exemplo, nós temos aqui, ó, nós temos o ferro tipo lápis, entendeu? Ela traz aqui, você pode usar aqui para poder soldar componentes comuns, entendeu? E esse ferro aqui ele é um ferro, a potência dele vai ser regulada pela estação de solda, entendeu? Então você pode ter aqui um ferro de solda que vai de potência 0 até 50, 60, dependendo do tipo da estação de solda. Que um ferro de solda que você vai utilizar para soldar componente comum, né? Nós temos aqui uma pistola de ar quente, que é essa pistola aqui, tá vendo? Que geralmente ela é muito utilizada para trabalhar com SMD, entendeu? Nós temos aí um sugador também de solda, entendeu? Um sugador de solda a vácuo, que ajuda muito a gente quando a gente derrete a solda, ele vai lá e puxa a solda, entendeu? E nós temos aí, pessoal, também nessa estação de solda um controlador de temperatura, entendeu? Que é esse botãozinho aqui. Ele vai justamente controlar a temperatura aqui da pistola de ar quente e a temperatura do ferro de solda. Ele vai agir como se fosse aquele controlador de temperatura lá da estação de solda, entendeu? E nós temos em algumas estações de retrabalho, nós temos também um componente chamado de termopinça. Ele é um componente que ele vai ser utilizado também para trabalhar com SMD, entendeu? O que é essa termopinça, pessoal? Essa termopinça, por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui. Antes de eu mostrar para vocês, eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. Algumas dessas estações de solda, elas ainda tem mais ferramentas ainda, tá? A única desvantagem dessa estação de solda aqui é que ela é mais para uso profissional, certo? Porque ela se torna muito caro, entendeu? Geralmente uma estação de solda dessa daqui gira em torno aí mais ou menos de uns 600 reais. Mas acredite, é uma ferramenta bem completa, tá? Eu vou mostrar para vocês agora aqui o que é uma termopinça, que eu falei para vocês, que tem também na estação de retrabalho, tá? Uma termopinça, pessoal, que inclusive é o próximo ferro de solda que eu quero mostrar para vocês. Desculpa. Uma termopinça, pessoal, é isso aí que vocês estão vendo. Tá vendo? Essa termopinça aqui, como eu falei para vocês, ela tem lá na estação de retrabalho,
entendeu? Algumas estações de retrabalho vêm com a termopinça dessa daqui. O que é essa termopinça, pessoal? Ela é ligada, quando ela é ligada, quando vem com a estação de retrabalho, é ligada na estação de retrabalho. E essa daqui, tem um cabo que vai ser ligado à tomada. Então ela é ligada à tomada como um ferro de solda normal, certo? Como é que ela funciona? Ela vai esquentar, certo? Essas duas braçadeiras aqui, tá vendo? Essa termopinça, pessoal, que é o ferro, que também é chamado de ferro de solda tipo pinça, né? Ela foi desenvolvida para trabalhar exclusivamente com SMD, certo? Ela derrete o SMD, é esse daqui, tá? Ela foi mais desenvolvida para trabalhar com circuito integrado desse daqui, da SMD. Esse tipo que vocês estão vendo aqui, tá vendo? É uma com apenas com 2 braços. Ela serve para trabalhar em cima desse circuito integrado aqui, tá vendo? Ela serve para trabalhar em cima desse circuito integrado aqui. Um lado do braço fica aqui, o outro lado do braço fica aqui, e você consegue desoldar ou soldar esse componente aqui de uma única vez, entendeu? Porque com ferro de solda você tem que aplicar uma solda especial para poder derreter isso aqui, entendeu? E ficar passando ferro de solda para poder colocar ou retirar essa peça do lugar. Com essa termopinça aqui, você coloca ela diretamente sobre o circuito integrado aqui, entendeu? De uma vez só, essa de 2 braços, e o circuito integrado ele é retirado de uma única vez. Também existe essas termopinças aqui, só que com esses braços aqui, em vez de ser 2 assim, ele é quadrado, que ele serve para retirar esse circuito integrado aqui, ó. Como vocês estão vendo aí, ele tem 4 lados aqui de terminais. Então essa ferramenta tipo pinça aqui, certo? Ferro de solda tipo pinça, que tem os 4 lados, em vez de ser 2, ele tem os 4 lados, e você vai colocar ele em cima, né, daqui do circuito integrado. As braçadeiras vai vir em cima aqui, os braços dele vai vir em cima dessa área aqui onde é os terminais, e vai dessoldar isso aqui de uma única vez também, entendeu? Então esse tipo de ferro de solda aqui tipo pinça, ele é muito bom, pessoal. Ele é muito bom, ele é muito útil, porque ele, né, você imagina que você está numa oficina, você tem vários aparelhos para consertar, e com um aparelho com um ferro de solda desse daqui, você consegue retirar um SMD rapidamente, entendeu? Porque, veja bem, se você for usar um ferro de solda para retirar aqui um SMD desse, você também consegue retirar, mas acredite, vai demorar muito tempo para fazer, ainda é arriscado você danificar o circuito, as trilhas, entendeu? E até outros componentes. Se você for utilizar a estação de solda no ar quente, entendeu? A gente utiliza muito a estação de solda no ar quente para retirar esses componentes. Só que quando você vai utilizar o ar quente, você tem que colocar uma folha de papel alumínio aqui em volta, né? Em volta desses componentes aqui, para o ar quente que é jogado da mangueira da estação de solda, da estação de MS, a outra estação que eu falei para vocês, ela não vai aquecer aqui em volta, entendeu? Porque, vê bem, deixa eu mostrar para vocês aqui, tá vendo? Se vocês forem trabalhar com essa daqui, tá vendo esse daqui? Vocês vão utilizar esse soprador térmico aqui, entendeu? Vocês vão utilizar esse soprador de ar aqui para poder dissoldar aqui a perna do SMD, entendeu? Só que à medida que você sopra o ar com isso daqui em cima do SMD, das pernas do SMD, em volta aqui os componentes também vão receber ar quente. Então você tem que botar aqui um papel alumínio em volta para trabalhar, o ar quente trabalhar somente em cima aqui desse SMD aqui, desse circuito integrado. Coisa que não vai ser necessário você fazer se você for utilizar aqui essa pinça, esse ferro de solda tipo pinça, porque você vem com ele, coloca ele aqui em cima, né?
pronto, ele vai esquentar e pronto, você vai retirar o componente de uma forma mais rápida, tá, pessoal? Sem dúvida nenhuma, é um ferro de solda muito útil, entendeu? Só que ele também, pessoal, mas vai ser como um uso mais profissional, porque veja bem, um ferro de solda desse daqui chega mais ou menos aí em torno de uns R$ 500 mais ou menos, dependendo se ele é de um braço duplo assim ou um braço quadrado, tá, pessoal? Então fica aí o gosto de cada um, certo? De como trabalhar. Bem, vou passar para vocês agora aqui, pessoal, o último ferro, o ferro de solda, o sétimo, que é o tipo de ferro de solda tipo machadinha. Bem, pessoal, esse ferro de solda aí é um ferro de solda que ele é usado para soldas muito robustas, entendeu? Ele é mais para uso profissional. Ele é tipo assim, se você quiser usar ele, tipo num chassi de um aparelho, numa soldagem de uma malha blindada, aquelas malhas grossas, entendeu? Ou se você for usar assim para soldar fios com bitolas grossas, entendeu? Essas coisas assim. Certo? Ele é ligado na tomada e esquenta instantaneamente aqui essa parte dele aqui, e você usa esse ferro aqui, certo? Que no caso é o bico dele, em cima da malha ou do chassi ou do fio que você vai querer utilizar, tá? Geralmente, pessoal, esse ferro de solda aqui, por ele tem uma potência muito grande, como eu falei para você, ele é usado somente para coisas muito robustas. Então, geralmente a gente não utiliza muito ele, certo? Mas para vocês que querem comprar um ferro de solda desse, para fazer soldas bem robustas mesmo, para usar nesses locais que eu falei para vocês, em aparelho, em chassi de aparelho, em malhas blindadas, grossas, entendeu? Esse tipo de ferro assim, eu tenho um colega que conserta alternador, ele usa um ferro de solda desse para tirar os diodos do alternador. Porque os diodos do alternador, não sei, quem conhece sabe que os diodos do alternador são bem grossos. Então o ferro de solda para trabalhar ali tem que ser um ferro de solda tipo esse aqui, tipo machadinha, entendeu? Mas só compra esse ferro de solda, pessoal, se vocês forem usar em alguma aplicação que realmente seja robusta. Fora isso, não tente, pelo amor de Deus, usar um ferro de solda desse para soldar nada de eletrônico, porque vocês com certeza vão danificar componentes, certo? Bem, para vocês aí que querem comprar um ferro de solda desse, geralmente de acordo com o tipo, o modelo do ferro de solda, ele varia em torno de 100 a R$ 250 aí, dependendo também da época que você estiver vendo esse vídeo aqui, tá, pessoal? Então, pessoal, esse aí foi o último ferro de solda que eu queria passar para vocês, certo? Vou deixar vocês aqui com a estação de solda, que é a estação que eu vou montar aí para vocês no próximo vídeo que eu for fazer para vocês. Eu vou montar para vocês, certo? Mas antes de finalizar, pessoal, eu queria dar umas dicas aí para vocês, certo? De como você trabalhar com o seu ferro de solda, tá? Procure, pessoal, sempre trabalhar com ferro de solda de uma forma que ele fique num lugar, pessoal, onde ele não venha, como é que eu posso dizer? Ele não venha provocar nenhum problema para você, certo? Por exemplo, se você pega um ferro de solda desse e deixa ele em cima da mesa, em qualquer lugar, jogado em cima da mesa, muito provavelmente ele vai acabar queimando esse fio dele. Ele mesmo vai acabar queimando o fio dele. Com a movimentação aí que você fizer, entendeu? O ferro de solda para lá e para cá, você vai acabar encostando esse ferro de solda no próprio fio e ele mesmo vai queimar o próprio fio dele. Então procure colocar esse ferro de solda, pessoal, num local apropriado, entendeu? Um local, por exemplo, aqui na estação de solda, nós temos aqui essa molinha aqui onde você bota o ferro de solda. Mas se você não tem uma estação dessa daqui, mas vocês procurem colocar essas molinhas aqui, elas vendem separado no comércio aí de eletrônica, para você colocar o seu ferro de solda, entendeu? Então vocês colocam o ferro de solda aí, pessoal, para evitar que você venha se queimar com ferro de solda, que vocês venham queimar algum aparelho, que vocês venham queimar até mesmo a fiação da própria tomada, certo? E outra coisa, quando vocês forem trabalhar com ferro de solda, vocês sempre
procure observar se o aparelho que você vai trabalhar com ele está desligado da tomada, certo? Não use o ferro de solda em aparelhos para dessoldar componente nenhum se o aparelho não tiver desligado da tomada. Mesmo que o aparelho tenha interruptor de liga-desliga, desligue o aparelho da tomada antes de fazer qualquer trabalho com ferro de solda, certo, pessoal? Para evitar problema de danificar componentes, certo? E mais uma coisa, quando vocês forem fazer uma soldagem, certo? Nunca utilize aí solda em excesso, pessoal. Geralmente a solda que eu uso aqui na oficina, se vocês quiserem aí, eu sei que alguns de vocês devem perguntar, eu vou mostrar para vocês aqui a solda que eu uso aqui na oficina. Mais uma vez, não estou fazendo propaganda para ninguém, tá? Só vou mostrar para vocês. A solda que eu uso aqui na oficina é essa daqui, da Cobix. Mas existe vários outros tipos de solda por aí que você pode usar. Mas essa solda aqui é uma solda muito boa, entendeu? É uma solda aí muito boa ela. E nunca me deu problema nenhum em soldar componentes. Só que, como eu ia falando para vocês, esse daqui é o tubinho mais pequenininho daquela solda lá, tá? Como eu ia falando para vocês quando forem soldar um componente, nunca utilize solda demais para soldar esse componente. A solda ela pode acabar fechando curto nas trilhas dos componentes, entendeu? Por exemplo, em aparelhos que, como vocês estão vendo aqui, ó, se eu consigo mostrar para vocês, tá vendo aqui, ó? Aqui, tá vendo? As trilhas são bem pequenininhas. Então, quando você for fazer uma soldagem, procure não colocar muita solda nessas ilhazinhas aqui, que senão elas acabam fechando curto. Entendeu? Elas acabam aqui fechando curto. Porque muitas dessas ilhas, elas são bem pequenininhas, são bem próximas uma das outras. Aí vocês estão vendo grande porque eu estou aproximando bastante aqui da câmera, mas se vocês for observar direitinho, alguns desses componentes aqui, eles são bem pequenininhos. Então, se você utilizar muita solda para soldar um componente desse aqui, você acaba fechando curto no componente. E muitas vezes você nem percebe que você fechou esse curto. Então, quando você for fazer uma solda, procure utilizar a menos solda possível nessa soldagem e observe lá, de preferência até mesmo com uma lupa, se você tiver uma lupa, você observe a soldagem que você fez, entendeu? Para evitar aí curto no componente. É óbvio que você tem que fazer isso antes de ligar o aparelho, né? Não adianta ver se você fechou curto no componente depois que você liga o aparelho, e não vai adiantar de nada. Utilize uma lupa, tá? Utilize uma lupa aí para poder verificar a soldagem que você fez. Só como questão de exemplo, olha, aqui você tem a placa, certo? Aqui, ó, eu tenho uma lupa. Não sei se vai dar muito bem para vocês ver, mas a lupa ela aumenta o tamanho aqui. Na câmera não vai dar para perceber muito, mas a lupa ela aumenta o tamanho aqui da trilha, entendeu? Aí você consegue ver se você fez uma boa soldagem ou não, certo? Se por acaso acontecer de você perceber que você vai colocar muita solda, vocês, de maneira nenhuma, vocês peguem, pessoal, se ficou, depois de uma certa quantidade de soldagem que vocês fizeram, vocês vão perceber que aqui na ponta do ferro se acumula um pouquinho de solda. Então, de maneira nenhuma, vocês peguem essa solda e fiquem sacudindo o ferro de solda para poder tirar essa solda daqui. Porque se vocês fizerem isso, vocês vão acabar, esses pingos de solda que saem daqui do ferro, eles acabam indo para cima do circuito e fechando curto, sem você perceber. Isso já aconteceu comigo e eu já queimei aparelho por causa disso. Então não trabalhe, entendeu? Usando o ferro de solda como vara de pescar, não. Entendeu? Se você tem o seu ferro de solda, ele tá suja a ponta aqui, ou tá com excesso de solda, você utiliza uma esponjinha. Não sei se vocês já viram aquelas esponjinhas de mercado, aquelas esponjinhas de lavar louça que tem duas cores. É porque não tem nenhuma aqui para mostrar para vocês, mas que elas têm duas cores. Ela é amarela de um lado e verde do outro. Utilize o lado que você achar mais apropriado para limpar a ponta do ferro. Você passa, entendeu?
a ponta do ferro para retirar o excesso de solda e para ao mesmo tempo limpar o ferro de solda também, tá, pessoal? De maneira nenhuma fique sacudindo o seu ferro de solda, tá bom? Isso daí vai dar uma durabilidade maior até a sua ponta, por você estar sempre limpando o seu ferro de solda, tá? E a última coisa, pessoal, que eu quero falar para vocês é o seguinte: quando vocês forem soldar componentes muito pequenos fora da placa, tá? Eu aconselho vocês a trabalhar sempre utilizando outras ferramentas, certo? Como por exemplo, para você pegar aqui um componente muito pequenininho, entendeu? Deixa eu ver se eu tenho. Por exemplo, vamos supor aqui, deixa eu procurar aqui para mostrar a vocês. Vamos procurar aqui, ó. Vamos supor que vocês queiram, né, fazer uma solda e uma chavinha dessa daqui, tá? Você vai trabalhar com essa chavinha aqui fora da placa, certo? Então você não vai ter muita sustentação. Então, e para você soldar os terminais soldar aí o terminal de uma chavinha dessa daqui, vocês estão vendo que é um terminal muito pequenininho, entendeu? Então, o que vocês vão fazer? Utilize, como eu estou fazendo aqui, um alicate de bico, tá? Para poder segurar a perna do componente, entendeu? Assim vocês vão poder trabalhar aí sem se queimar, entendeu? O pessoal mais novato que eu estou falando isso aí, entendeu? Então, para poder trabalhar sem se queimar. Utilize também pinças. Se você não quer utilizar um alicate desse, você pode utilizar então uma pinça. Tem uma pinça aqui que ela é própria para esse tipo de componentes pequenos, componente SMD, entendeu? Para pegar componente MSD. É uma pinça com a ponta bem fininha, tá vendo? Utilize esse tipo de pinça para você não se queimar, entendeu? Se você também quiser, você também pode, se você não quiser trabalhar com componente na mão, você pode colocar na mesa, entendeu? Um pedaço de fita crepe. Que quem não conhece, isso aqui é a fita crepe, tá? Vocês vão aqui, ó, tira um pedaço de fita crepe, enrola ele, certo? Tá vendo? E vamos supor que aqui seja a mesa, tá? Vocês vão botar aqui na mesa. Pronto. Aqui você vem com qualquer componente. Se você quiser, então vou pegar um outro componente que eu vou mostrar para vocês. Vamos supor aqui um capacitor, tá? Você quer trabalhar com aqui soldando as pernas do capacitor, certo? Então você vem aqui, ó, gruda o componente, tá vendo, na fita, e aí o componente não cai mais, tá vendo? O componente fica preso. Então você pode trabalhar com ferro de solda aqui em cima desse componente tranquilo, entendeu, pessoal? Isso vale para qualquer componente. Agora, uma dica: não utilize para esses fins aqui fita isolante, porque a fita isolante, quando você coloca uma temperatura nela, a tendência dela é soltar essa cola que está aqui, e ela acaba se juntando com o componente ou com o circuito ou com o que você estiver soldando. Já essa fita crepe aqui, ela não solta, mesmo com alta temperatura, ela não solta a cola que está nela, tá, pessoal? Então isso aí fica a dica para vocês aí, tá? Agora, para vocês, pessoal, que querem uma terceira mão, ou como se diz, uma mão na roda, né? Eu vou indicar para vocês aqui também esse instrumento aqui, ó. Esse instrumento aqui é chamado de terceira mão de solda, tá? Ele tem aqui, ó, duas garras que vocês podem prender o componente para poder soldar, e tem também uma lupa aqui que vai auxiliar vocês nessa soldagem e até mesmo para poder aí observar a soldagem das placas quando vocês fizerem a soldagem, tá? Ele fica em pé aqui, como vocês vendo, sozinho, esse pezinho dele que é bem pesadinho, ele fica em pé, sustenta a maioria dos pesos dos componentes, tá, pessoal? Bem, pessoal, o que eu queria passar para vocês é só isso aí, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu vou deixar aí embaixo, pessoal, para vocês
que precisam de ajuda para consertar qualquer aparelho eletrônico, o meu e-mail, caso vocês queiram mandar para mim o aparelho que vocês estejam consertando e estejam precisando de ajuda. Vocês podem utilizar também aí a parte dos comentários, certo? Que eu vou fazer o possível aí para poder dar essa ajuda para vocês o mais breve possível, tá? Então vocês podem mandar para mim a marca, modelo, o que vocês fizeram no aparelho, para o meu e-mail, tá? E para os comentários, ou então você pode utilizar o próprio comentário aí do vídeo quando vocês quiserem falar comigo sobre consertar qualquer aparelho, tá? Pessoal, muito obrigado para vocês que assistiram o vídeo até o final, tá? Se você gostou do vídeo, por favor, vou pedir para vocês deixar o seu joinha, tá? Vocês ainda que não são inscritos, por favor, se vocês quiserem, no caso, vocês se inscrevam aí embaixo, ative aí o sininho para poder receber notificações de novos vídeos que vão serem feitos. E eu vou pedir desculpa a vocês pelo vídeo ter ficado tão grande, mas eu acredito que seja um vídeo bem útil, tá? E mais uma coisa só que eu queria falar para vocês: se algum de vocês tem algum problema em qualquer área da vida de vocês e quer ajuda para resolver esse problema, eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo 2 links para vocês acessarem. Vocês acessem esses vídeos, acessem esses links, melhor dizendo, ouçam as orientações que vão ser dadas para vocês mudarem a vida de vocês. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos, todos que ficaram com a gente até aqui. E um abraço, Deus abençoe vocês e a família de cada um de vocês. Até a próxima, pessoal. E não esqueçam, tá? O próximo vídeo que eu for fazer para vocês, eu vou fazer um vídeo dessa estação de trabalho de solda aqui para vocês, caseiro, tá bom? Um abraço para todos e até a próxima.